Deus querido, eu só tenho que agradecer ao Senhor, primeiro por te conhecer, te servir, te amar. Se te amamos é porque nos amou primeiro. Somos gratos por cada dia, oportunidades maravilhosas que nos concede. E eu gosto sempre de lembrar que lembrar o que diz a tua palavra, né? Que nós temos hoje, nós temos agora, e essa é a oportunidade da nossa vida, em que nós podemos fazer escolhas diferentes, mudar radicalmente o rumo da nossa vida. Mudanças acontecem de um momento para o outro, quando uma decisão é tomada. Tenho vivido assim até hoje e não quero mais viver assim. Tenho seguido esse curso, mas estou mudando o rumo. Estou mudando de direção. Ó Deus, isso para mim é maravilhoso saber que se estamos vivos, nosso coração está batendo. O Senhor ainda tem mantido o ar, tem mantido o nosso coração vivo, batendo. É o Senhor dizendo, olha, você tem a oportunidade de fazer diferente. E eu tenho que agradecer ao Senhor, porque se eu respiro, o ar vem do Senhor. Se o meu coração bate, é porque permanece sustentando cada batida. O próprio salmista fala isso. Se tirar a nossa respiração. Daniel falou isso para Beltesazar. Você não deu glória ao Deus que sustenta a tua vida, que te mantém vivo. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por tudo. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados e erros. Tudo que nós falamos, pensamos, fizemos, que tenha entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa. Passa do Teu sangue sobre nós. Passa do Teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma e espírito. Passa do Teu sangue sobre a igreja, o ministério, o nosso povo, em todo lugar. Visita lares e famílias, visita os familiares de cada um, cada coração fiel que chegou até aqui. Cada templo, cada líder, nosso povo, Senhor, de forma geral, em todo lugar. Abençoa. Abençoa, abençoa. Fortaleça. Levanta, anima. Passa do Teu sangue sobre cada um. Senhor, eu tenho encontrado, por um lado, pessoas animadas, vivendo a Sua glória, vivendo sonhos. Mas por outro, tem alguns muito abatidos, atribulados, angustiados, aflitos, tristes, perdidos. Alguns que dizem que o desânimo chegou, bateu. Senhor, visita os corações. Não deixa o Teu povo desanimar, nem se abater. Eu quero repreender a tristeza, a angústia, o desespero, a apatia, a inércia, o peso. Eu repreendo toda seta demoníaca agora, em nome de Jesus. Laços e armadilhas contra nós. Todo laço, toda armadilha, toda ferramenta preparada contra nós, toda língua que tem se levantado contra nós, nós damos uma ordem agora, em nome de Jesus Cristo, que não prevaleçam. Eu quebro laços e armadilhas contra nós, nossos familiares, contra a igreja, o nosso povo. Eu quebro laços e armadilhas, todo laço, toda armadilha, eu quebro em nome de Jesus. Toda ferramenta preparada contra nós não prosperará, e toda língua que se levantar em juízo, tu a condenarás. Que os inimigos sejam travados, amarrados, calados em nome de Jesus. Que laços e armadilhas sejam destruídos em nome de Jesus. Eu repreendo o espírito da inveja, do olho gordo, da maldade contra nós. Eu repreendo
em nome de Jesus. As maldições e as pragas, eu quebro em nome de Jesus. Toda fúria contra nós, toda seta demoníaca contra nós, toda força maligna contra nós, nós repreendemos em nome de Jesus agora. Todo laço, toda armadilha, toda obra do inferno contra nós, nós destruímos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amarramos as forças do mal e lançamos no abismo, e ordeno que toda obra demoníaca, toda obra maligna que é armada, preparada, arquitetada, mandada contra nós, sejam destruídas, arruinadas, acabadas, destruídas, anuladas. Que o mal seja envergonhado em nome de Jesus. Toda obra do mal seja destruída em nome de Jesus, e todo mal seja envergonhado em nome de Jesus. Que as forças do mal caiam por terra. Que o mal seja envergonhado em nome de Jesus. Que toda força demoníaca seja destruída em nome de Jesus. Cubra a igreja com teu sangue, todo o ministério com teu sangue, o nosso povo com teu sangue. Coloca anjos poderosos e desarma as forças do mal, envergonha o mal, joga por terra, Senhor, para a glória do teu nome. E levanta um povo forte, um povo animado, um povo estável, consistente, focado, determinado. Levanta o nosso povo, Senhor. Onde tiver uma angústia, uma tristeza, uma opressão, que saia em nome de Jesus. E que cada vida seja restaurada, renovada, abençoada, corações sarados. Eu abençoo o teu povo em todo lugar. Que a tua palavra entre, cale fundo e transforme radicalmente os corações. Que nenhuma pessoa saia dessa reunião da mesma maneira. Que seja uma noite de poder para todos nós. Que todos sejam revestidos de glória. Coloca anjos poderosos ao nosso redor, nos cubra com teu sangue. Nós precisamos do teu sangue na nossa vida, nas nossas famílias, nos umbrais das nossas casas, nos nossos bens, veículos. Nós precisamos da tua unção, da cobertura do teu sangue, da tua proteção, do Senhor nos guardando. Nós precisamos desse sangue correndo na nossa vida e anjos nos protegendo. Guarda todos nós, Senhor. Envergonha as forças do mal e levanta-nos com grande poder. Eu agradeço mais por tudo. Peço graça, unção, peço a manifestação do Senhor aqui. Somos gratos pela tua misericórdia. É um privilégio estar aqui. Te amamos, Senhor. Muito obrigada, amém. Obrigada, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. O Espírito é esse. Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2020. Em Deus faremos proezas e Ele pisará os nossos inimigos. Diga, eu creio nisso. Amém? Sentem-se, por gentileza. Vamos para 2 Crônicas 32, porque eu posso chamar essa reunião de a resposta de Deus para a afronta. E aqui nós vamos ver bem isso. Depois de tudo o que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, já tinha invadido o país. Então, aqui uma coisa interessante, porque os inimigos costumavam, isso era uma tática de guerra, principalmente os assírios, sitiavam, eles faziam um cerco até as pessoas não aguentarem mais e
começava quando tudo ia acabando, tudo que é necessário para a sobrevivência. E então as pessoas acabavam se rendendo, ficavam cansadas. E não é interessante que nós vivemos um tempo assim, né? Em que nós somos obrigados a ficarmos presos no mesmo lugar, dentro das nossas casas, e aqui acontecia exatamente, não só aqui, mas em outras situações, né? Tudo ia se esgotando, todas as necessidades, elas iam crescendo, porque a comida ia acabando, a água ia acabando, não tinham o que fazer, e chegavam, assim, as pessoas chegavam num ponto de exaustão, de estresse, de desequilíbrio, por conta das necessidades, por conta daquela pressão, que elas acabavam se rendendo e aceitando tudo, porque era uma tática que mexia com as emoções, para desequilibrar emocionalmente. Então, tem muita coisa que a gente vê, que você vê que sempre foi usado pelo inimigo para desestabilizar as pessoas emocionalmente, e através do medo, do desequilíbrio emocional, elas acabavam aceitando qualquer coisa, se submetendo a qualquer coisa, porque elas já não raciocinavam mais direito. Porque dependendo do que você é submetido, você começa a perder sua capacidade de raciocinar, porque suas emoções vão ficando alteradas, desequilibradas, afeta a sua saúde mental, a sua saúde emocional. E a gente vê em toda parte na palavra de Deus que o que salvava era o equilíbrio vindo da parte espiritual. E eu posso puxar um pouquinho, porque Ezequias, que foi filho de Acais, e Acais, nós até falamos recentemente dele, um rei estúpido no grau máximo, talvez um dos mais estúpidos, mais burros da palavra de Deus, porque o sofrimento, os problemas não fizeram ele aprender nada, né? Tem gente que não aprende com a dor, não aprende com os erros que já cometeram, não aprende. Tem gente que não aprende, simplesmente não aprende. É uma pessoa impermeável e nada entra, né? Nós podemos ver que aqueles dois malfeitores lá da cruz, ambos estavam blasfemando contra o Senhor. E é sabido, o Espírito Santo tocou nos dois. Um mudou, se arrependeu, pediu misericórdia. O outro não podia mexer nem a mão, nem o pé, e continuou até o último instante, gemendo de dor, atacando Jesus. Então, a gente vê que tem gente que não aprende. O pai do Ezequias não aprendeu. Ele teve uma atitude mais estúpida do que a outra. E ele encheu a nação de todo tipo de idolatria. Quando ele perdeu a guerra por conta das más escolhas, ele aí foi adorar o Deus do inimigo, aí perdeu mais, ficou pior, aí ficou com raiva, aí mediu força com Deus, fechou as portas do templo, levantou um altar em cada esquina do país. E então, quando Ezequias assumiu o trono, ele pegou uma bomba, né? Ele pegou um estado numa condição
política destruída, espiritualmente, quer dizer, o grande problema daquela nação era espiritual. Tinha um altar em cada esquina. Eu não estou falando, é uma forma de expressão, não, está escrito assim, desse jeito, que ele colocou, ele levantou um altar em cada esquina. Parece que é força de expressão, não é não. Está escrito assim. Então, o Ezequias, ele pegou um estado, um país destruído. Os costumes da nação, a corrupção. Sabe quando está tudo destruído? Que você tem que olhar e pensar, meu Deus, o que eu vou fazer? Ele fez a coisa certa. Ele começou pela restauração espiritual. Precisava de uma reforma espiritual. E essa reforma mudou tudo ali. Porque se ele não tivesse feito essa reforma que ele fez, quando ele se deparou com esse problema aqui, ele teria sido exterminado. Porque esse inimigo, os assírios, eles cometiam genocídio nas nações. E eu vou ler para você, e você vai ver que o Senaqueribe, ele é a voz da afronta. E por que ele fala isso? Porque quando Roboão, que era filho de Salomão, assumiu o trono, já por conta das escolhas erradas de Salomão, o Senhor já tinha dito que, por amor a Davi, ele ia manter a Judá e Benjamim iam permanecer nas mãos dos descendentes de Davi. Mas as tribos chamadas tribos do norte, as 10 tribos, foram as que seguiram Jeroboão. O cara que, por conta de política, de poder, corrompeu aquele povo. Levantou os 2 bezerros, com medo deles irem adorar em Jerusalém, criou todo um sistema igual, mas era corrupto, era idólatra. Eu não vou gastar muito tempo nisso, sempre eu vou e volto nesse assunto, porque ele é muito atual, né? É impressionante. A Bíblia, se ela tivesse sido escrita hoje, não seria tão atual. Tudo que você lê, você fala, está acontecendo, meu Deus, é a mesma coisa. É impressionante. Então, quando você vai lá para Jeroboão, você vê um cara que não precisava daquilo, porque Deus o colocou lá. E ele, com medo de perder o poder, ele corrompeu mesmo, ele fez um estrago, que quando a Bíblia fala dos pecados de Jeroboão, você pode saber, é coisa feia, para Deus é coisa feia, como a casa de Acabe. Porque foram lideranças que levaram o povo à corrupção, a costumes errados, a imoralidade, a adoração de outros deuses, a corrupção. Quem aceita isso vai pagar um preço alto? Vai, mas o pioneiro, os pioneiros numa questão, os que encabeçam uma coisa, os omissos, os que têm poder de fazer algo e não fazem, ai deles. Os que usam o poder em seu benefício, ai deles. Os que usam de balanças desonestas. E quando se fala de balança desonesta, não está falando de literalmente, também, do cara que manipula lá para poder roubar no peso, na coisa. É quando tem um peso para mim e um peso para o outro. As minhas intenções, eu sou julgada pelas minhas intenções e motivações, mais do que pelas minhas ações. Porque às vezes eu posso ter até uma ação muito certa,
mas com a intenção e motivação errada. Que é o que às vezes a gente vê. Qual foi a maneira como Jeroboão colocou a coisa? Foi de uma maneira boa. Ele tentou convencer as pessoas que aquilo era muito bom. Mas a intenção dele, a motivação dele, eram manter o povo sob controle, para ele não perder o poder. E ele não precisava daquilo. Então, resumindo um pouco, adiantando essa parte para eu voltar a ler, ele, mais tarde, por conta de todas aquelas escolhas, o Senhor permitiu o exílio por parte dos assírios. Eles foram e capturaram e levaram, tanto que não há registro mais, praticamente, dessas 10 tribos do que virou. Por que que Samaria, sempre houve essa rivalidade entre os judeus, né, e Samaria? Porque o que que os assírios faziam? Eles pegavam as pessoas e eles iam dispersando, matavam, né, o que eles podiam, e depois eles dispersavam. Então eles fizeram os judeus de Samaria, virou uma mistura de muitas raças, porque eles trouxeram cerca de umas 5 nações, gente de 5 nações, e misturaram lá, com suas crenças, com seus deuses. E então, essas 10 tribos desapareceram, porque era o que eles faziam. Eles cometiam genocídio, eles exterminavam com a raça, e eles pegavam e levavam, misturavam com outros povos. E eles fizeram isso, que onde, então, vieram os samaritanos, que eram judeus, mas que acabaram se misturando com outros povos. E aí, os outros não aceitaram, porque naquela região havia aquela mistura, então já não podia mais saber quem era quem, porque estava tudo misturado ali. Então, essas 10 tribos se foram. Agora, Deus tinha um propósito com Judá, Benjamim, e essas 2 tribos foram mantidas, porque Davi é da tribo de Judá, e Jesus viria da tribo de Judá. Então, você vê que a palavra, ela se cumpre. Nunca faltaria um descendente no trono. O Senhor prometeu isso para Davi, e esse descendente é Jesus. Então, que é o nosso rei, eterno. E que aí para frente nós vamos ver esse governo e por aí vai. Aqui, então, o Senaqueribe estava muito seguro dele, por conta do que eles já tinham feito, né? Os que vieram antes dele, a destruição que já tinham causado. Quando Ezequias pegou a nação, ele pegou ela lá embaixo, de todas as maneiras. E a primeira coisa que ele fez, e você vê que é providencial, porque se ele não tivesse feito, Senaqueribe teria poder de destruir com tudo de vez. Mas como tinha uma promessa, e Deus impulsiona uma pessoa a fazer algo, e não é por acaso. Vá mexer no ponto certo. Restaura a paz espiritual. Você vê como são as coisas. Porque como um problema te pega, determina tudo. Quando o dia mau chega, como ele pega você, o estado em que você está espiritualmente, vai determinar como você vai sair daquilo.
Por isso que você vai me ver sempre batendo nessa tecla. Busca Deus. A mensagem é simples. Mais simples impossível. Tem dia que eu vou no programa e não falo outra coisa. Busca Deus, ouça a palavra, clame o sangue de Jesus. É simples, é o óbvio. De tão simples parece que não funciona, mas é isso que funciona. Nada funciona. O que funciona? Eu acho até graça quando alguém fala que buscar Deus não funciona. Eu falo, meu filho, o que funciona então? O que funciona? Se buscar Deus não funciona, o que funciona então? A medicina funciona? A ciência funciona? A justiça funciona? As autoridades funcionam? Medicina é limitada. A ciência muda de tempos em tempos. A justiça está má para a injustiça. E as autoridades, é melhor se calar. Estamos em feriado. Vamos comemorar tudo e já declarar Feliz Natal, porque já estamos perto do Natal também. Então é assim, é igual peteca. Joga para lá, joga para cá, joga para lá, joga para cá. Você nunca sabe qual é a nova que vai chegar. Eu acho que fica lá pensando, deixa eu ver o que eu posso fazer para danar com o povo mesmo, mais um pouco. Entendeu? Enfim. O problema quando chega, a forma como ele te pega vai determinar tudo. Então, quando esse problema chegou na hora, se tinha que chegar, chegou na hora certa. Porque Ezequias tinha feito uma reforma naquela nação, porque ele pegou a nação destruída. Sem dinheiro, em termos políticos destruída, moral, tudo porque a parte espiritual estava arruinada. E quando a parte espiritual é destruída, pode esquecer, acabou, não tem mais base. Porque o alicerce, o fundamento de tudo, vem, o fundamento é a fé. É Deus. Que onde vem o quê? Toda a moralidade. De onde vem as leis também. Que a cada tempo, cada período, novo tempo, você vê destruir com tudo. Às vezes, quando eu leio algumas coisas assim, eu fico encantada, como, por exemplo, Harvard, quando foi construída, eu estava lendo sobre isso e eu falei, que coisa incrível, né? Na pedra fundamental dela e outras universidades importantes, estava na pedra fundamental, escrito lá, esse lugar é para a glória de Deus. Nos primeiros 100 anos, 25% dos formandos se tornaram lideranças espirituais, homens de Deus. Aquilo foi levantado para a glória de Deus. Essa universidade foi levantada para a glória de Deus, na pedra fundamental foi escrito isso. Mas foram o humanismo e foram mudando as coisas e deixou de ser para a glória de Deus. Eu vejo um monte de coisas que foram levantadas para a glória de Deus e deixaram de ser usadas para a glória de Deus. Tantas coisas que foram levantadas para a glória de Deus. Que, assim, se eu levantar, e você mesmo pode fazer sua pesquisa, tantas coisas que foram levantadas para a glória de Deus.
Então chega aquele momento em que Deus tem que sacudir com tudo, sabe? Para remover aquilo que já está abalado, para ficar só o que não se pode abalar. E nós vemos que Deus vem fazendo isso, está sacudindo o mundo. Porque a luta é para tirar Deus de tudo. Todo dia é tirar Deus de tudo. E depois os mesmos estúpidos saem perguntando por que a coisa está desandada. Todo dia você vê uma batalha para poder tirar Deus, para matar Deus, para acabar com a igreja. Eu estava vendo sobre isso, a quantidade de autoridades batendo na tecla que igreja não é um serviço essencial. Ou seja, querem transformar a igreja numa coisa banal, desnecessária. E o que é pior, os próprios crentes se submetem a esse pensamento. Eles vão aceitando, não é serviço essencial. Não é essencial. Meus queridos, a única coisa capaz de ainda manter esse mundo é a igreja, que é a maior instituição, a número 1. Porque é a única que sobrevive há 2000 anos e já sofreu todo tipo de impacto e ataque, e ninguém nunca conseguiu acabar com ela. A única. Todos os filósofos e psiquiatras e estudiosos, não sei das quantas, que tentaram acabar com Deus, com a igreja, com o povo de Deus, já morreram, já se foram. A igreja está aqui, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Então você vê uma luta para acabar com a igreja. Uma luta para deixar a igreja como uma coisa menor, não é essencial. Mas o mundo está essa bagunça. E de joelhos, como muitos têm falado, diante de um vírusinho, de um vírus, que mata com água e sabão. Exatamente porque não dá honra a Deus. E muitos crentes, ao invés de estarem dando honra a Deus, não estão. Então, mais ou menos, seguindo a mesma linha, não é essencial. Fica um pouco. Começa a se distanciar para você ver para onde você vai parar. Não tem um. Não tem um. Eu nunca vi, até o dia de hoje, eu nunca vi alguém conseguir prevalecer contra a igreja do Senhor. Eu estou falando igreja mesmo, né? Quem quer se passar de igreja? Estou falando igreja do Senhor. Contra quem é de Deus mesmo. E eu nunca vi uma pessoa que começa a se afastar da presença de Deus que ficasse melhor. Mas eu vejo o contrário. Todos que vão se aproximando de Deus, quanto mais se aproximam de Deus, melhores eles ficam. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Então, Ezequias pegou aquele país assim, numa condição terrível. E a primeira coisa que ele fez foi promover, trabalhar para uma restauração espiritual. E ele foi restaurando tudo. E tinha muita coisa para restaurar. Os costumes estavam distorcidos, o povo não buscava Deus. Para começar, o templo do Senhor estava fechado, porque o pai dele tinha fechado. Então, ninguém mais adorava a Deus, não se adorava mais a Deus. E o que acontece quando um padrão é estabelecido? As pessoas se acostumam. Isso é um grande perigo. As pessoas se acostumam com tudo, elas se adaptam. Elas se acostumam a viver num padrão baixo, moral, espiritual.
Elas se acostumam a um padrão lá no pé. E começa a ser normal para elas. E foi nessa condição que ele pegou, que ele assumiu o trono. As pessoas já acostumadas, não tinha mais culto, não tinha mais Páscoa, não tinha mais adoração, não tinha mais sacrifícios, não tinha mais nada. Mas tinha idolatria em toda parte, corrupção, imoralidade, depravação, em toda parte. Então, agora você imagina, ele já pegou ali uma geração que vinha da corrupção. Era um passando para o outro. Então, as pessoas perderam o hábito de cultuar a Deus, perderam o hábito de adorar o Senhor. E ninguém mais celebrava a ceia. Ninguém fazia mais nada. Não sacrificava mais. Os sacerdotes já não atuavam mais. E eu tenho visto isso, gente que já entregou os pontos. Nós temos recebido, é difícil uma semana que a gente não recebe, gente que vem nos pedir ajuda porque foi em busca do seu líder, da sua igreja, e está fechado e não consegue nem encontrar. E então vem pedir ajuda espiritual, ajuda de alimentação, ajuda, enfim, porque não consegue encontrar as suas lideranças mais. Ali, os sacerdotes, ninguém sabia mais. Onde é que estão os sacerdotes? Tinham se entregado aos problemas, não resistiram. Quando Acais fechou o templo, foi levantando idolatria em toda parte, eles foram simplesmente aceitando. O que o Estado foi fazendo, eles foram aceitando, e assim virou aquela bagunça, porque quando a parte espiritual está destruída, pode ter certeza que nada mais vai sobrar. Família vai embora, financeiro vai embora, vai ser decadência. Por isso que ele pegou a decadência que estava lá. Aí ele fez aquela reforma, que não foi brincadeira. Não construiu nada, não comprou nada, não fez nada. Era só consertar o estrago que o pai dele tinha feito. E tinha muita coisa para arrumar. Abrir o templo, retomar o culto, celebrar a ceia, oferecer sacrifícios, derrubar altares. Ele saiu pelo país afora derrubando altares. Tinha altar para tudo quanto é lugar, em tudo quanto é parte. Tinha gente adorando algum tipo de Deus. Corrigiu os sacerdotes. A Bíblia diz que os sacerdotes ficaram com vergonha da fraqueza, porque ninguém reagiu, ninguém brigou para buscar Deus. Deu ordem, levantou decretos de adoração. E tinha que mudar aquelas mentalidades que estavam acostumadas a um padrão imoral, idólatra, inconsequente. Um país, uma nação que estava vivendo na mais profunda iniquidade. E aquele líder levantou assim uma guerra mesmo contra aquela situação desastrosa e partiu para cima para consertar. E ele fez uma reforma assim, que por milagre mesmo, porque estava tudo devastado. Mas é maravilhoso, porque na palavra de Deus, quando você mexe na parte certa, por isso que quando alguém fala assim, eu não sei por onde começar, eu falo, comece buscando a Deus, meu filho, porque se você buscar a Deus, você pode ter certeza que o resto vai chegar. Não adianta você correr atrás de nada. Corra atrás de restaurar a sua paz espiritual.
direto. Quantas vezes eu já dei orientações assim, dou para líderes, dá para as pessoas. A pessoa, porque meu marido, minha mulher, meu filho, meu financeiro. Busca Deus. Busca Deus que você vai ver. À medida que você restaura a sua vida espiritual, que a sua vida espiritual vai sendo alicerçada, você vai ver as outras áreas vão sendo atingidas e vão mudando. Não adianta você tentar começar, não tem como construir uma casa pelo telhado, pelas paredes. Tudo tem que começar com um bom alicerce. Então, o grande problema das pessoas e o porquê de tantos fracassos é por falta de um bom alicerce. As pessoas não fazem um bom alicerce. E o alicerce que vai sustentar qualquer construção é uma vida com Deus, é você crescer para baixo, como eu preguei outro dia, ter raízes profundas, é você construir um bom alicerce. E foi isso que Ezequias fez. E a Bíblia diz aqui, então, que quando, depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, aí ele se deparou com esse problema. Mas Deus é muito bom, porque tudo coopera. E não há mais registro desse rei também. De nada. Porque você vai ver o fim dele, a destruição dele. Então, o rei da Síria invadiu Judá e sitiou cidades fortificadas para conquistar. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade, e eles concordaram. Assim, ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam: por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele, construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o milo da cidade de Davi e mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça junto à porta da cidade, animando-os com essas palavras: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanimem, por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano. Mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. Gente, eu amo isso aqui. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Eu vou continuar lendo. Mas o que a gente vê? Então, eu falei bastante da restauração espiritual, do fundamento que ele fez. Mas nós vemos também que quando esse problema chegou, tinha algumas coisas que ou tinham sido ignoradas ou esquecidas. Ele não estava vendo. E às vezes isso acontece na nossa vida. Tudo que chega para melhorar a nossa vida. Não para destruir com a gente. Na vida do justo, não. Ele fez uma restauração espiritual que determinou tudo. Ele tinha um alicerce bem feito. Mas observe que eu li para você que tinha reparo em muro, tinha brecha que não tinha sido fechada, tinha uma abertura, um canal de água que dava acesso ao inimigo, trechos quebrados do muro, precisava construir algumas torres, muro do lado de fora, reforçar o milo da cidade de Davi. Você observa que também precisava nomear alguns oficiais militares, também aqui, armas, lanças, escudos, estava precisando. Talvez até então, ele não deu muita importância, ele não olhou muito para isso.
Mas quando o inimigo sitiou o país, e estava prestes para invadir Jerusalém, aquilo despertou para ele fazer reparos em áreas que estavam lá deixadas. Então observe que os problemas chegam na nossa vida para melhorar a nossa vida. Porque ele já tinha feito uma reforma importantíssima, que com certeza determinou essa vitória aqui. Porque se o inimigo chega na condição em que estava o povo, não tinha como Deus agir, porque Deus responde fé. E onde tinha fé ali? Ali não tinha, o povo estava morto espiritualmente. Mas ele, até então, ele não tinha visto isso aqui. Bastou o inimigo chegar, sitiar, ele conseguiu enxergar várias situações que estavam deficientes, que precisavam de reparos, de reforço, de mudanças. E é assim na vida da gente. Tudo que chega é para acender luzes na nossa vida e nos ajudar a ver áreas que nós não estávamos vendo, pontos que nós estávamos deixando passar, situações que nós não estávamos dando importância, brechas em muros, muros que não estavam reparados, faltando nossas armas. Nós estamos sem lanças, sem espadas, sem oficiais militares, nós estamos aqui, tem aberturas que dão acesso fácil para o inimigo. Então, os problemas chegam, e chegou numa boa hora esse problemão na vida dele, que não era um problema pequeno, mas ajudou ele a ver mais situações e consertar mais coisas que ele provavelmente não estava vendo. Fechar brechas que estavam abertas, literalmente aqui. Organizar situações na nação que ele não estava vendo. Então, um problema como esse chega na nossa vida, nós estamos alicerçados, nós estamos bem com Deus, maravilhoso, mas nós descobrimos várias coisas que talvez a gente estava deixando passar na nossa vida. Situações na nossa casa, na nossa maneira de conduzir financeiramente, administrar um negócio, áreas da nossa vida que estavam irregulares, deficientes, desprovidas. E Deus nos dá essa oportunidade de ir ajustando tudo, porque você vê que quando o problema chegou, ele já imediatamente conseguiu ver vários pontos que estavam deficientes e que precisavam de reparos. Isso é muito importante. Você está entendendo? Vários pontos que estavam, que necessitavam de reparos. E você vê, em meio à guerra, o que ele estava fazendo? Reparando tudo. Reforçando. Construindo. Torres. Talvez até então ele não viu a importância de torres, para que essas torres ele podia colocar sentinelas para poder olhar. Talvez ele não se preocupava com essa vigilância, com esse cuidado. Ele vivia, estava preocupado, estava focado numa coisa, e graças a Deus por isso. Mas quando o problema chegou, foi muito bom. Porque aqui você vai ver, primeiro, vários reparos que precisavam ser feitos. Várias áreas aqui que precisavam ser modificadas, melhoradas, consertadas, construídas. E aí a gente tem que abrir o leque e levar isso para a vida da gente. Porque a palavra de Deus nos ensina tudo. Tudo. E aí ele foi encorajar o povo. Sejam fortes, corajosos, não tenham medo, nem desanimem, por causa do rei da Síria e do seu enorme exército. Não, vocês não podem. Agora, ele começa a encorajar o povo.
Era a boca de um homem de Deus falando, pois ó, conosco está um poder maior do que está com ele. Com ele está somente o poder humano. E por mais grandioso que seja esse poder, esse exército, ele só tem o poder humano. Mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar, para travar nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Síria, e todas as suas forças estavam sitiando Laques, mandou oficiais a Jerusalém com a seguinte mensagem a Ezequias e a todo o povo de Judá que morava lá. Então vamos ver. O que Senaqueribe disse? Assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que vocês baseiam a sua confiança para permanecerem cercados em Jerusalém? Ele já mandou. Quando Ezequias diz: o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Síria, ele os está enganando para deixá-los morrer de fome e de sede. Gente, isso aqui é tão atual. É tão atual. Você vê vozes e vozes enganadoras, notícias assustadoras, fake news para todo lado, mais notícias, gente que chega dizendo: você está dando ouvidos a essa voz aí? Ignora a voz do homem de Deus. Quer dizer, ignora a voz de Deus. Você está doido? Nós vivemos um tempo que ser otimista é ser atacado dia e noite. Se você for contra as bizarrices que estão aí fora, você pode esperar por apedrejamento. É um ódio. É uma inveja. É uma revolta. Que você tem que, de todo jeito, defender o que todo mundo está defendendo. Até no meio dos crentes. Nesse momento, está dando para ver, só não vê quem não quer. Quem realmente ama o reino, ama a alma, tem chamado, é nessa hora. Porque quando você defende a realização de culto, buscar a Deus, já vimos aí gente espumando o canto da boca, que deveria estar a favor, gente contra. Então, assim, se você fala, confie em Deus, dependa de Deus, não tema nada, o que é isso? Com base em quê? Com base em quê? Ele está enganando vocês. Não faz isso, não. Não, olha o que ele vai. Ó, mas não foi. Ó, ele quer deixar vocês morrer de fome e de sede. Vocês vão morrer. Vocês vão morrer. Esse vírus vai te matar. Outro dia não tinha uma estúpida falando que a igreja do Senhor podia se tornar uma fonte de contaminação? Mas aquela lá já é passada mesmo da cabeça, então nunca vi falar nada sábio, então não ia ser agora. A igreja do Senhor. Você imagina o que é uma pessoa falar da igreja do Senhor? Da igreja do Senhor, que é a noiva de Cristo. A igreja, que é um lugar todo a ver, em toda a palavra, o templo era um lugar de proteção, de adoração, de proteção, de cura, de libertação.
você falar que vai se tornar um lugar de contaminação, você imagina que colocação pesada. Eu discordo de tudo isso. Não é esse o evangelho não é o Deus que eu conheço. Não é o tipo de fé que eu manifesto. A minha fé não é uma fé flu-flu, de conversinha fiada por cotovelo. É coisa prática. Eu sou uma pessoa prática, objetiva, focada, e que não estou brincando. Isso aqui não é uma brincadeira para mim. Isso é a minha vida. Afinal de contas, toda a minha vida foi mudada para estar aqui. Toda a minha família está envolvida nisso. Então, assim, isso aqui não é... Eu não estou aqui brincando. Isso aqui não é brincadeira para mim. Conhecendo a Bíblia como eu conheço, eu sei do peso que cada alma tem. Cada alma pesa, cada mensagem que eu libero vai ser cobrada de mim, cada atitude cada passo que eu dou, eu sou responsável, mas porque o líder, ele vai ser cobrado com mais rigor. Então, se eu falo uma bobagem, se eu ensino uma bobagem, se eu tenho uma intenção e uma motivação errada, se a minha condução é carnal, é estúpida, eu vou arrasar comigo, com os meus descendentes. Isso não é conversa fiada, isso é Bíblia. Por isso que quando eu vejo uma pessoa agindo de outra maneira, eu falo, esse cara ou essa criatura aí, ela não conhece a Bíblia. Ela não crê, é um ateu. É um crente ateu, é um bispo ateu, é uma pastora ateia, é qualquer coisa. Menos crente. Porque se você lê a Bíblia, se você lê, eu estou lendo ler de ler, se você mergulhar nela, você vai ver que isso aqui não é brincadeira. A coisa mais séria que tem é a palavra de Deus. E por saber que ela é séria, eu não brinco com ela. Se você sentar com a minha família, pode até dizer que você faz terrorismo. Não é que eu faço terrorismo, mas eu deixo muito claro, isso é um caminho sem volta. Tanto que se você perguntar para eles, eu sempre falei para eles, é isso que vocês querem mesmo, subir no altar e ensinar pessoas a viverem suas vidas? Porque vocês não têm noção do que vai ser cobrado de vocês. Vocês não têm noção, a vida não tem volta. Se vocês tirarem a mão do arado, assim, não tem volta, esse é um caminho sem volta. Vai falar, isso é um monte de gente tem volta. Meu filho, tem um monte de tonto, louco, demente, retardado. Vai colocando aí. Porque esses caras que fazem algumas loucuras, eles não creem na Bíblia. Eles não creem. Você pode ter certeza do que eu estou te dizendo. Eles não creem na Bíblia. Porque se você realmente crê, você não faz as estrumadas que muitas vezes a pessoa faz. Você não faz. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é palpável. Uma vez que você tem um conhecimento dela, você aprendeu sobre algo, você tem responsabilidade. Isso vai ser exigido de você. A partir do momento que eu entrei aqui, eu subi aqui e eu estou falando com você, eu estou dando a você uma direção, de alguma maneira, eu estou te influenciando. Essa influência vai ser cobrada de mim, se ela for uma influência contrária à palavra. Esses influências que você vê aí,
São um bando de cegos. Ninguém deveria querer ser um influencer se não tiver uma vida correta. Porque cada alma influenciada, cada vida influenciada de forma negativa, o sangue vai ser cobrado deles. Cada líder vai ter o sangue da vida que ele atingiu, direta e indiretamente. Porque se eu ensino uma coisa para você, você ensina para sua família, você ensina para um amigo, você ensina para o outro. Está vendo? Ó essa corrente sem fim. E se isso for errado, se o que está sendo orientado não tem sustentação bíblica e conduz para uma direção do mal, para o erro, isso é irreversível. Irreversível. Não tem como, a responsabilidade é de quem encabeçou, do pioneiro, de quem influenciou, de quem colocou aquilo lá. Então eu falo isso muito, eu falo, quando alguém quer vir para o ministério, eu falo, fala para essa criatura o que significa. Você está achando que é só subir lá, pegar um título, ficar bonitinho, pegar um microfone e falar? Você tem responsabilidade de cada ponto, cada vírgula. Você é responsável. Vai ser cobrado de você. Isso não termina. Bem se não for conduzido da maneira certa. Com base no temor a Deus, né? Porque o problema de tudo é a falta de temor. Às vezes a pessoa tem tudo, menos temor. Que é o que eu estou dizendo aqui. Porque se você crê na palavra de Deus, você nunca mais conta uma mentira. Se você realmente crê na palavra de Deus, você nunca mais vai ceder para a imoralidade. Se você realmente crê na palavra de Deus, se você tem temor, por que as pessoas mentem? Porque elas não têm temor. Por que elas enganam? Porque elas não têm temor. Por que elas roubam? Porque elas não têm temor. É simples assim. Por que elas lesam outras? Porque elas não têm temor. É por isso, é porque elas não têm temor. E por que elas não têm temor? Elas não têm temor porque elas não creem na palavra. E só a palavra, a fé na palavra de Deus, quando você crê na palavra de Deus, ela te impacta. Ela causa temor. Ela causa temor em você. Se você não crê nela, você só tem temor daquilo que você acredita. Por que você não faz algumas coisas? Por que a gente está aqui, está todo mundo de máscara? Porque nós temos temor de receber uma multa lascada aí. Não é isso? A gente tem temor. Você acha que alguém aqui ia estar de máscara? Pelo amor de Jesus. Nós estamos usando esse negócio porque os caras estão ameaçando. Tem multa aí. Agora já está virando lei aí. Então, por que você não faz algumas coisas? Porque você tem temor, você sabe, tem lei para isso, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então, é um temor. Por quê? Porque você acredita. Você acredita. Então, por que as pessoas, mesmo tendo a Bíblia, ouvindo 1000 mensagens, elas vão lá e fazem? Porque elas não acreditam. Não, eu acredito. Não, você não acredita. Mas se você acreditasse, se você realmente temesse, você não faria.
Não faria um monte de coisas que as pessoas fazem. É tão óbvio, é tão simples, está na cara. Mas dependendo do que você tem na sua vida, é o que está no Salmo 115. Os que buscam, o Senhor falou, ó, o sujeito busca deuses que não falam, que não veem, que não ouvem, que eles se tornem igual a eles. Igual aos seus deuses. Você passa a ter a cara do seu Deus. A Bíblia diz que você passa a ser como o seu Deus. E qualquer coisa que controle a sua vida, que comande a sua vida, vai se tornar um Deus. Na sua vida. Quem você obedece? Você é servo de quem você obedece. Você vai ter a cara do seu Senhor. É só você ler. Salmo 115, 4, 5, você vai ver lá. Que eles se tornem como seus deuses, que eles tenham a cara dos seus deuses. Então, cegos, surdos, falando borracha, entendeu? Iguaizinhos os seus deuses. Então nós vivemos, o Senaqueribe, ele veio com toda a força, dizendo, Ezequias, estou mandando vocês confiar, vocês crerem, vocês ficarem firmes, mas ele está iludindo vocês, está enganando vocês, ele vai matar vocês de fome e de sede, vocês vão morrer. Mas não foi o próprio Ezequias que retirou os altares desse Deus? Dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar diante de um só altar e sobre ele queimar incenso? Olha isso aqui. Vocês não sabem que o que eu e os meus antepassados fizemos a todos os povos das outras terras? Acaso alguma vez os deuses daquelas nações conseguiram livrar das minhas mãos a terra deles? E, ó, religião é tudo igual, Deus é tudo igual, esse Jesus Cristo é igual a todos os outros. É tudo igual. Tudo igual. Esses crentes aí, ó. O maior problema da terra é esse bando de crentes. Direto você vê um falando que o problema são os crentes. O problema está no cristianismo. Por quê? Porque prega moral. Prega um padrão que eles querem desconstruir. Porque toda essa desconstrução hoje tem um outro nome. É progresso. Tudo é progresso. É a linha progressista, porque é progresso. Ser conservador é ser ideológico radical. Você defender papai, mamãe, filhinho, uma vida moral, correta, no padrão bíblico, é ser um ideológico radical. Você está errado. E você pode ver que é uma briga para atacar tudo voltado ao cristianismo. Fazem piada. Entram nas igrejas, igual você já viu, igreja católica aí, onde urinaram, defecaram, fizeram. Você nunca vai ver esses camaradas covardes fazerem isso numa mesquita muçulmana. Não faz. Não faz. Os miseráveis não fazem isso. Miserável só faz isso dentro de igreja católica e tenta fazer igreja cristã, evangélica. Mas católica já fizeram um monte. Essas bizarrices. Mas você nunca ouviu na face da terra. Nunca! Você ouviu e você não vai ouvir. Que passaram perto de uma mesquita muçulmana. Porque eles sabem com quem eles estão lidando. Porque o cristianismo tem toda essa aura de amor, de um povo pacífico, amoroso.
Então aqui, ó. Acaso algum Deus pode livrar de mim, dos meus antepassados? De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Tudo igual, meu filho. Você está achando que vai ser diferente agora aqui? Como então o Deus de vocês poderá livrá-los das minhas mãos? Quer dizer, não basta zombar do homem de Deus, tem que zombar do Deus também, do homem de Deus, que é o que a gente vê. Tem que zombar do povo de Deus, tem que zombar de Deus, tem que zombar da fé, tem que zombar de tudo. E tratar como algo tão pequeno, desprezível e tão frágil. Portanto, não deixem Ezequias enganá-los ou iludi-los dessa maneira. Essas mensagens todas de vitória, de otimismo, de resistam, é tudo enganação. Não acreditem nele, pois nenhum Deus de qualquer nação ou reino jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos ou das mãos dos meus antepassados. Muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-los das minhas mãos. Então, muitas vezes, são notícias assim. Não tem saída, vai quebrar mesmo, é o fim, vai morrer, vai quebrar, vai morrer, vai quebrar, não pode tomar isso aqui, não pode fazer isso aqui, não pode aquilo outro, não pode aquilo, não pode esse negócio de Deus, esse negócio de crente, não pode isso, não pode aquilo outro. Deus não é nada. Os oficiais de Senaqueribe desafiaram ainda mais Deus, o Senhor, o seu servo e seu servo Ezequias. Senaqueribe também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, e o desafiando, assim como os deuses dos povos das outras terras não livraram o povo deles das minhas mãos. Também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. E você vê que isso aqui, ele estava anunciando ao povo, porque você vai ver aqui, ó, então os oficiais gritaram na língua dos judeus, os oficiais de Senaqueribe, ao povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para assustá-lo e amedrontá-lo com o intuito de conquistarem a cidade. Você vê que o inimigo, ele é terrível. Quando ele viu que Ezequias era um líder forte, que fortaleceu todas as áreas deficientes e estava fortalecendo o povo emocionalmente, ele tentou desestabilizar o povo. E ele foi direto no povo, para fazer a cabeça do povo contra Ezequias. Para o povo não ficar do lado de Ezequias, para o povo desacreditar de tudo que Ezequias estava falando. E dessa maneira, se o povo se rendesse, se virando contra Ezequias, ele conquistava a cidade. Você vê que só muda o tempo. O espírito é o mesmo. Referiram-se ao Deus de Jerusalém como falavam dos deuses dos outros povos da terra. Quer dizer, colocou tudo farinha do mesmo saco, é tudo igual, que não passam da obra das mãos de homens. Sabe todos os outros deuses? Que eram deuses feitos. O Deus de Ezequias é igual a eles. Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. Gente, isso para mim aqui é muito forte. Porque eu vou mostrar isso aqui para você, eu vou terminar de ler agora. O Ezequias recebeu cartas ameaçando. Ele foi para dentro do templo apresentar a Deus. Aqui, ó, Senhor, o que é que esse cara está falando? É isso que nós temos que fazer. Olha aqui, ó. Ele foi e apresentou tudo a Deus, tudo isso. Cartas ameaçando,
aquela afronta nojenta. E o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais no acampamento do rei assírio. Um anjo. De forma que este se retirou envergonhado para a sua terra. E certo dia, ao adentrar ao templo do seu Deus, alguns de seus filhos o mataram à espada. Você está vendo a diferença? Enquanto... eu não li aqui, tudo, porque eu gostaria que você lesse. Tem outros capítulos, onde ele fala, vocês vão beber da urina de vocês, vocês vão ter que comer as fezes de vocês, vai ser o fim de vocês, vocês não vão sobreviver. Mas o Senhor mandou Ezequias, Ezequias foi e apresentou a Deus, e Isaías veio e disse assim, nenhuma flecha ele vai conseguir atingir, jogar nessa cidade. Nenhuma flecha dele. Umazinha sequer ele não vai conseguir. E olha que coisa, o Senhor mandou um anjo. Um anjo. Não precisou de 2. Nós temos que pedir esse anjo aqui no Brasil. Nós precisamos desse anjo aqui. Um anjo. Agora, Deus não mudou. Esse sujeito saiu envergonhado. Enquanto Ezequias entrou no templo para orar e apresentar a Deus, e ouviu, nenhuma flecha vai cair aqui. Quando ele entrou no templo do Deus dele, foi assassinado pelos próprios filhos. Cadê o Deus dele? Dentro do templo do Deus dele, ajoelhado diante do Deus dele, o Deus não pôde protegê-lo, dentro do templo dele. Os próprios filhos assassinaram o cara que saiu envergonhado. Assim o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. Muitos trouxeram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias, rei de Judá. Daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as nações. Foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante do Senhor, do seu Deus. E em tudo que ele empreendeu, no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração. E por isso, quer dizer, não foi de graça, não foi com estalar de dedos, ele prosperou. E é interessante que você vai ver que Ezequias teve um período em que, por conta de essas situações todas com Senaqueribe, ele já estava pagando tributo à Síria. Mas o inimigo... Aqui fica claro que você não pode fazer acordo com o inimigo. Você tem que lembrar do faraó. O faraó, em cada situação, não, eu deixo ir, mas vocês não podem ir muito longe. Depois na outra, eu deixo ir, mas deixo o rebanho. Depois na outra, eu deixo ir, mas deixo as mulheres e crianças. Moisés não aceitou. Aqui se você ler toda a história, você vai ver que já estava pagando tributo, mas ele queria mais. Porque esse é o trabalho do diabo, matar, roubar e destruir. Por isso que não compensa fazer acordo com o inimigo. Você vai fazer acordo com o inimigo, ele é insaciável, ele não quer parte, ele quer tudo. Você vai acabar tendo que dar tudo para ele. Ele vai querer tudo.
Então é assim, você tem que ir para Deus de vez. De uma vez, vá buscar Deus, vai recorrer a Deus. Para Deus dar livramento. Porque se você faz acordo com Ele, Ele é insaciável. Nunca vai ser o bastante. Ele vai pedir mais. E Ele vai pedir mais. Por isso, quando você abre uma porta para o diabo entrar na sua vida, aquele pecado vai te custar mais do que você está disposto a pagar, vai durar mais do que você desejaria, vai render mais sofrimento do que você jamais imaginou. Então não vale, não compensa. Não compensa você fazer acordo com o mal, abrir uma portinha para ele, aceitar, você começa aceitando. Na verdade, a gente não pega tudo de uma vez, a gente vai acontecendo igual aconteceu aqui. Você vai desistindo de algumas coisas que você não pode desistir. Você vai deixando coisas que você não pode deixar, até que aquilo se torne um padrão. Até que aquilo se torna algo já até comum na sua vida. Viver daquela maneira. Você agora já vê a vida daquela maneira. É uma forma de viver, já é o meu estilo de vida. Como quando Ezequias pegou o país. Não buscar Deus, não fazer, não cultuar, não fazer nada, já era um estilo de vida. E se você vê, foram deixando uma coisa, outra, até que aquilo se tornou um padrão. As pessoas se acostumam. É muito fácil. Você se acostuma, fica longe de Deus. Ninguém se distancia de Deus da noite para o dia. Começa assim, uma pequena coisa. Eu já não estou sentindo tanta falta. Eu não estou com vontade de orar. Não quero o culto hoje. Esse negócio de culto aqui, o culto online, não sei. Porque, acredite, tem gente que diz que não consegue ver online também. Então, assim, aí o sujeito vai morrendo. Ele vai morrendo. Aí, daqui a pouco, filho, já se tornou normal, ele acostuma. Não tomar ceia, não cultuar, não buscar. E sempre vai ter mais uma coisa. Mais uma coisa, mais uma coisa. E você vai estabelecendo um padrão. E aí, quando os seus olhos são abertos, porque quando você dá lugar à incredulidade, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Normalmente a pessoa começa a ver quando ela já está num nível de dor. Aí está doendo muito. Porque você não vê que às vezes uma dorzinha pequena a gente não dá muita atenção, mas quando ela agrava e fica aguda, que aí já não tem mais lugar, aí você... eu acho... Meu Deus, o que é isso aqui? Não dá mais. Às vezes é uma coisinha que começa ali, você não dá importância. Mas é um sinal já. E você vai deixando. E a vida espiritual é assim. Agora, ele fez o que era bom e certo. Será que nós estamos dispostos a fazer o que é bom e certo, independente do que a nossa carne diz? Nós somos capazes de fazer o que é bom e certo. Independente do custo, estamos dispostos a pagar o preço que tivermos que pagar. Nós realmente estamos determinados a ficar com a palavra de Deus? Ou cedemos facilmente para as vozes que querem nos iludir, nos enganar e nos levar para longe da mensagem da fé, da confiança? Está aqui,
os inimigos do povo de Deus, os inimigos de Deus, o povo de Deus, sempre são derrotados. Deus confunde. Aqui foi um exército de 180 mil homens que um anjo sozinho aniquilou. Porque ali tinha um homem de Deus, uma nação que estava buscando a Deus, fundamentada na palavra de Deus, determinada a fazer o que é bom e certo. E é assim que a gente prospera. Você vê que o Senhor não impede que o problema chegue. E Ele sempre chega para melhorar a nossa vida. Porque você toma decisões, você vê coisas que você não estava vendo. Você evolui, você melhora. E sempre o inimigo sai envergonhado. E eu não tenho dúvida que os inimigos do povo de Deus, os inimigos de Deus, do povo de Deus, da nação, serão todos envergonhados. Vamos nos colocar de pé. Coloque a sua mão no coração. Liga o seu pensamento no céu. Eu disse que é bom lembrar que Ezequias fez o que é bom e é certo. E a gente tem que lembrar que o nosso maior desafio é fazer o que é bom e certo diante de Deus. Não o que é bom aos nossos olhos, porque nem sempre o que é bom está relacionado a Deus. Mas o que é bom diante de Deus. Isso sim. Nós temos a tendência de fazer o que nos dá vontade e não enfrentar situações e fazer o que é certo. Mas nós temos que ter essa disposição de deixar essa ideia de eu quero ser feliz e fazer aquilo que é certo diante de Deus por causa do que Deus fala na sua palavra. Vencer esse desafio. Ignorar as vontades da carne. Fazer o que é bom e certo diante de Deus. E você pode ter certeza que o sinal é matar a carne e manter o espírito vivo. Ezequias assumiu o reino quando ninguém queria fazer o que era bom e certo diante de Deus. E ele teve que enfrentar muita coisa. E como eu falei, gastei bastante tempo dizendo, enfrentou uma reforma espiritual daquelas. Porque ninguém mais adorava a Deus. Nem o povo, nem os sacerdotes. Não se adorava mais a Deus em Israel. Não se tinha mais comunhão com Deus. E, como eu disse, acaba se tornando um padrão. Agora, Ezequias entrou no poder para ser diferente. Porque nenhuma liderança é colocada para manter as coisas do mesmo jeito. E a gente vai ver na reforma que ele fez, que no início o que ele fez não era algo que aparece. Ele agiu numa área que o povo já não considerava importante. Não era importante, mas ele entendeu, e aquilo certamente foi pelo Espírito Santo de Deus, a necessidade de se mudar aquilo. Porque não tem uma outra maneira da gente vencer, senão fortalecendo a nossa vida espiritual. Não tem. Ele valorizou as coisas espirituais quando muita gente não valoriza. Nós precisamos permanecer vivos espiritualmente.
Até porque, se ele não tivesse feito aquele ajuste espiritual, ele não teria vencido aquela guerra. Jamais. Quais os ajustes que nós precisamos fazer? Quem você tem ouvido? Ezequias, o homem de Deus? Ou as vozes dos Senaqueribes que estão por aí? Quando você trabalha pela sua área espiritual, você já está trabalhando pelas demais áreas. Porque todas serão beneficiadas. Todas. O inimigo quer te desestabilizar, matar a sua fé, mexer com as suas emoções, mexer com as minhas emoções. Mas como eles estavam fortes espiritualmente e estavam sendo fortalecidos emocionalmente, eles tiveram estrutura para passar por aquilo. E eles não se renderam. Eles tiveram uma postura diferente. E o inimigo saiu dali derrotado, envergonhado, e foi morto no templo do seu Deus, para mostrar que ele não tinha força nenhuma. Ezequias mostrou que ele tinha o poder humano, mas ele não tinha o poder de Deus. Pode ter gente que tem muita força, mas não tem Deus. Não tem Deus por elas. Nós temos Deus conosco. Vamos. Nós vamos tomar algumas decisões. Sim, nós vivemos tempos difíceis, isso é inegável. O dia mau chegou, tem muita coisa acontecendo, mas decisões precisam ser tomadas. Quem nós vamos ouvir, para onde nós vamos olhar, com que nós vamos ficar. Nós estamos alicerçando a nossa vida, ela está bem alicerçada. Você vê que Senaqueribe era um inimigo poderoso, sarcástico, irritante, provocativo. Mas ele saiu envergonhado. Quando a gente decide fazer o que é certo diante de Deus, a nossa vida muda. A nossa vida só muda assim. Aleluia. Tudo que vem nas nossas vidas é para nos motivar a ter atitudes importantes. Tudo. Pressões vindas de fora nos ajudam a ver os muros que estão abertos, as brechas que estão abertas. Senaqueribe está aí, ó, zombando à torta e à direita. Querendo nos virar contra a mensagem de Deus, contra o buscar a Deus, nos quer frágeis, acreditando em tudo isso e cedendo que agora, acreditando e cedendo para a ideia de que agora é o fim. É o vírus, é a situação financeira, agora é uma decisão. Qual é a decisão que eu e você vamos tomar? Na verdade, nós temos que nos levantar aqui como Josué. O que Josué falou? Vocês escolham a quem vocês vão adorar, com quem vocês vão ficar. Eu e a minha casa já decidimos. Nós vamos adorar o Senhor.
Vamos nos levantar. Sabe o que eu vejo? Quando se está em tempo de paz, a pessoa acha que ela não precisa fazer muita coisa. E é por isso que muita gente não faz o que tem que fazer. Porque ele está em tempo de paz, ele acha que não precisa. E é por isso que muita gente é pega de surpresa. Surpresa, entre aspas, porque a palavra vai sendo pregada, avisada, a pessoa é avisada. Tem coisas que a pessoa não vê que ela precisa reforçar. Mas nós estamos vivendo o dia mau. E a gente precisa fortalecer o que precisa estar fortalecido, fechar o que precisa fechar, arrumar o que precisa ser arrumado. E não dar atenção para a voz do Senaqueribe, que zomba contra Deus, zomba contra o povo de Deus, contra a igreja do Senhor, contra as obras de Deus, que quer nos virar contra a palavra de Deus, nos desanimar. Você vê que esse Senaqueribe trabalhou com toda a força, com uma arrogância, para levar o povo a desanimar e se entregar ao problema. E essa decisão tem que ser tomada e ser mantida corajosamente. Eu quero que você fale isso com o Espírito Santo. Eu quero que você pegue essa palavra com toda a força e você comece a dizer: Senhor, eu me levanto, eu não aceito que situações me desestabilizem, eu não vou ceder. Eu sei que esse Senaqueribe vai ser envergonhado, eu sei que os inimigos do Senhor e do teu povo, da nação, porque ele era um inimigo da nação também, os inimigos serão envergonhados e nós vamos sair com grandes vitórias. É tempo de vitórias, Deus tem vitórias para nós. Então assim, nós vamos lutar, nós vamos nos levantar e nós vamos confiar que na nossa vida vai ter diferença, vai ter resultado diferente, Deus vai nos honrar. Eu sei que Deus não nos deixou, Ele não vai nos deixar. E nós vamos terminar com vitórias, com avanços. Eu não posso garantir isso para quem está longe de Deus, para quem não tem se fundamentado em Deus. Aí é outra história, quem está plantando uma semente ruim. Mas as pessoas que têm feito um bom fundamento, têm buscado a Deus, têm dependido de Deus, têm olhado para Cristo. É impossível não ter um resultado poderoso, não terminar como o melhor ano da vida. Eu não sei como, eu não sei de que maneira. Como Ezequias também não sabia. Ezequias não imaginou que um anjo ia chegar lá e um anjo ia fazer o que fez. Então assim, às vezes a gente não sabe como Deus vai nos dar vitória, como Ele vai fazer, como Ele vai agir, mas Ele vai nos dar vitória. Ele vai fazer, Ele vai agir. Os inimigos serão envergonhados. Os inimigos do povo de Deus serão envergonhados, da nação serão envergonhados. Deus tem vitória para nós. Você vai ver a vergonha dos inimigos, mas o povo de Deus é honrado sempre. Ó meu Deus, passa do teu sangue sobre o teu povo. Vai erguendo a igreja, Senhor, com força, com poder. Anima o teu povo com grande poder. Eu te peço agora que essa unção tome conta de cada vida. E que nenhuma pessoa
se submeta às vozes estranhas, se curve às vozes estranhas, tema, se entregue ao desânimo, à apatia, mas que o teu povo seja erguido, fortalecido, restaurado, tomado por uma confiança, uma convicção absoluta, tomado por certeza, focado completamente na tua palavra. Focado, Senhor, completamente. Tem muitas vozes tolas, loucas, enganadoras, que chegam ecoando para desestabilizar, para desequilibrar, para abater. A crise sanitária, financeira, as injustiças, as más notícias, gente só anunciando caos. Senhor, guarda a igreja, guarda o teu povo, guarda, meu Deus, eu imploro neste altar. Guarda da frieza, do desânimo, da loucura, da frieza espiritual. Guarda, Senhor, da cegueira. Guarda dos desequilíbrios. Guarda do descontrole. Guarda da doença emocional. Guarda da doença mental. Guarda, Senhor. Guarda das enfermidades. Guarda da escassez. Guarda, Senhor. Guarda das coisas que estão acontecendo nesse mundo. Guarda a igreja. Levanta um povo forte, animado, restaurado, confiante, focado. Um povo que crê na sua palavra. Um povo que não se entrega, mesmo vivendo em meio ao caos, continua crendo, continua focado, continua convicto, olhando para o Senhor, com a certeza de que com o Senhor tem vitória. Eu oro para que cada pessoa que veio para essa reunião saia daqui confiante. Os inimigos serão envergonhados e o teu povo vai sair vitorioso mais uma vez. Haverá diferença entre o justo e o ímpio, entre o que faz a sua vontade e o que não faz. O teu povo, o povo que chama, que clama pelo teu nome, vai sair num nível alto, fortalecido, abençoado, com resultados diferenciados. Aconteça o que for, o Senhor não vai nos deixar, e o Senhor tem vitória para nós. Eu não acredito no que estão falando aí fora, eu não acredito, eu creio na tua palavra. Eu sei que está um caos, eu sei o horror que está aí fora, mas eu creio na tua palavra. Eu creio que no Senhor a justiça, a salvação, a liberdade, a livramento, a saída. Há um final feliz para aquele que se esconde no Senhor. Há um final feliz, e nós vamos terminar melhores. Ezequias terminou melhor. Nós vamos sair muito melhores dessa situação, no outro nível, no outro patamar, porque nós não recuamos. Nós cremos na tua palavra. Nós nos recusamos a crer em outra voz. Nós cremos na sua voz. Nós ficamos com a sua voz, Pai. Os inimigos vão sair envergonhados. O Senhor vai envia, Senhor, envia um anjo. Envia esse anjo poderoso para derrotar os inimigos da nação, para derrotar esse vírus, para derrotar os inimigos do teu povo. Envia, Senhor, envia esse anjo para derrotar os inimigos desta nação. Envia, Senhor. Senhor, confunde, envergonha, mostra a tua glória, derruba as forças do mal e nos dá vitória. Dá vitória à igreja, dá vitória ao teu povo, dá vitória aos teus servos. Eu determino vitória para cada vida que te serve, para cada justo, para o teu povo. Eu determino vitória para essa nação. E nós saímos dessa reunião com essa convicção que o Deus que foi com Ezequias é o mesmo Deus que é conosco.
O Deus que mandou um anjo para aniquilar com aquele inimigo mau, que foi capaz de zombar, de falar coisas horríveis, e ele foi envergonhado e derrotado. Ele foi completamente derrotado, completamente derrotado. Mas o teu povo completamente abençoado, o teu povo sempre abençoado. Então nós estamos aqui nessa convicção que nós somos abençoados, vamos continuar abençoados e vamos terminar mais abençoados ainda, para a glória do teu nome. Não sabemos como, não sabemos de que maneira, nós não sabemos muita coisa, mas nós sabemos que o Senhor está no trono, que o Senhor é forte, é poderoso, e que o Senhor cuida dos céus, e que o final é sempre vitória para aquele que crê. Aleluia. Obrigada, meu Deus. Eu creio, e não há o que temer. Não, o seu povo não. O mundo tem que temer, mas o seu povo não. O seu povo não tem que temer, porque há um lugar seguro para aquele que depende do Senhor, que te busca, que se esconde no Senhor, que busca refúgio, que recorre ao Senhor. Obrigada, meu Deus. Que saia dessa reunião um povo renovado, forte, focado, pronto para saltar em vitórias, a despeito de tudo, independentemente de tudo. Que saia um povo confiante, com essa certeza absoluta, que serve um Deus imbatível, um Deus que nunca foi vencido, nunca foi envergonhado, e todos que buscaram o Senhor nunca foram vencidos nem envergonhados. Muito obrigada. Eu te amo e te agradeço por tudo. Seja conosco sempre. Daqui a pouco já iniciamos a nossa quinta 24 horas, nossa madrugada, nosso dia de clamor, e tudo em favor do teu povo, da tua igreja, dessa nação, para que o Senhor continue nos honrando e cuidando dos detalhes. Honra as nossas orações, os nossos clamores. Honra, meu Deus, o nosso clamor, porque nós só temos o Senhor. Muito obrigada, amém. Amém, amém.